52 anos de igreja, é mais de meio século de história, e Deus quer continuar fazendo a história, eu acredito. E eu estava pensando em Apocalipse, capítulo 2 e 3, que é o texto que a gente vai estudar, a respeito das igrejas que vão fazendo 50, 70, 80, 120, 150 anos e morrem. E é raro você ver uma igreja com mais do que isso. Eu vi uma matéria que eu trouxe aqui para você, que saiu no jornal jordaniano, isso já tem uns 15 anos, porque foi em 2008, de arqueólogos que encontraram destroços do que dizem ser a primeira igreja cristã do planeta Terra, tá? Primeira igreja cristã do mundo. No ano de 2008, em junho, dia 9, arqueólogos encontraram a primeira igreja cristã do mundo, construída no ano 33 da nossa era. Disse o arqueólogo na entrevista. Um grupo de arqueólogos acredita ter descoberto a primeira igreja cristã na localidade jordaniana de Rihav, 40 quilômetros ao nordeste da capital Amman, revelou o chefe no Centro de Estudo Arqueológico Local, Abdur Kader Hassan, no jornal Jordan Times. O templo está soterrado, sobre ele foi construída uma outra igreja. Trata-se de uma descoberta incrível, pois temos provas de que fazem acreditar que o prédio recebeu os primeiros cristãos e os discípulos de Jesus, mencionado pelo evangelista Lucas, afirmou Hassan. Segundo o arqueólogo, a caverna subterrânea serviu de residência e local de oração para os cristãos que não deixaram a caverna até que os romanos abraçaram o cristianismo. Assim, o templo teria servido de abrigo para os 70 discípulos que Cristo descreve na comissão dos 70. Segundo a tradição, foram obrigados a fugir de Jerusalém por causa das perseguições religiosas para se refugiarem no norte da atual Jordânia, principalmente em Rihav. De fato, a igreja tem um mosaico realmente que menciona os 70 amados de Deus. Segundo a descrição de Hassan, o templo tem poucos degraus, a sua estrutura é circular e conta com vários assentos de pedra Para o bispo da arquidiocese grega ortodoxa da região de Arquidrate, Nectários, tá? Porque é o nome grego dele, a descoberta é um marco importante para todos os cristãos do planeta. E lembrou que a única caverna semelhante a essa, em forma e num propósito de igreja, se encontra em Tessalônica, que é na Grécia. Fontes do Ministério de Turismo jordaniano já confirmou que o governo vai assumir o controle da área com o objetivo de atrair o maior número possível de visitantes. É isso que vira, museu para visitante. É isso que igrejas viram. Com o passar do tempo, a igreja vira um montão de ruínas e, infelizmente, a gente tem que falar de aniversário e um mix de alerta, porque a gente leu no começo do culto Apocalipse 3, que fala, aquele que abre a porta e ninguém fecha, mas aquele que fecha e ninguém abre. Então parece que Deus, estranhamente, faz as duas coisas. E eu me preocupo de pensar, o que leva então Deus a fazer o contrário? Igrejas fechando. Tem um vídeo que eu queria passar para vocês, é uma matéria antiga do jornal Hoje, que fala da queda do protestantismo evangélico na Europa, igrejas fechando e sendo vendidas para cafeteria, loja, sapataria, loja de roupa, escritório, e empresas comprando os patrimônios das igrejas que estão fechando. Dá uma olhada aí nesse vídeo. Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. A reportagem de Marcos Lozecano. Por fora, maravilhas arquitetônicas. Por dentro, majestosas obras de arte. Igrejas na essência, mas também prédios que se tornam alvos da cobiça imobiliária. Nos últimos 10 anos, 200 templos em média por mês fecharam as portas em toda a Europa. As fachadas são conservadas, mas no coração das velhas igrejas batem os martelos da modernidade.
Templos convertidos em condomínios de apartamentos, discotecas, hotéis. Na República Tcheca, a igreja do século XIII virou um spa no começo do terceiro milênio. A gerente diz que os quartos estão sempre lotados. Para ela, é um santo negócio. A prefeitura de Maastricht, no sul da Holanda, também acha que foi abençoada quando herdou a velha catedral numa das áreas mais nobres da cidade. Hoje é uma livraria, frequentada por 800 mil pessoas por ano. Este prédio perdeu sua vocação eclesiástica em 1796. Ficou um tempão abandonado. Virou um estábulo municipal, um depósito de bicicletas e, por fim, um salão de festas. Depois de outro longo período de abandono, a velha igreja de Maastricht foi comprada por um empresário holandês, que decidiu transformá-la num templo de conhecimento e cultura. Na Grã-Bretanha, onde o número de igrejas caiu de 55 mil para 40 mil na última década, o reaproveitamento é variado. Nesta esquina, em Londres, o velho templo anglicano virou um moderníssimo estúdio musical. Um santuário do som, considerado pelos papas da música um dos melhores. Até aí, deu para você ter uma ideia, né? Se você olhar algumas igrejas, inclusive da nossa denominação, a própria arquitetura dela é exatamente isso, aquele castelinho colonial gótico com vitral colorido, e eu estou falando de igreja evangélica, estou falando da nossa denominação. Basta você ir aqui na rua Pires da Mota, número 110, no bairro da Aclimação, que é a nossa primeira igreja cristã evangélica do Brasil, que vai fazer agora, em agosto, 122 anos. E você vai ver que acaba se tornando até um patrimônio histórico municipal, que acaba tendo o risco até de ser tombado pela prefeitura e literalmente ficar proibido de fazer alteração, reforma, expansão e crescimento. E mesmo que alguém chegue querendo doar uma fortuna para a igreja ampliar, não pode mexer porque virou patrimônio histórico. Vira museu. Literalmente, vira museu, né? E algumas lições para nós, eu acredito que a gente deveria pensar, porque aqui no Brasil, nós começamos o país em 1500. Então, nós já temos 523 anos de história do Brasil. Você não vê no Brasil uma igreja com 500 anos. A primeira igreja reformada foi com 2 reformadores da França, igreja evangélica, tá? Reformada, com 2 reformadores da França, o reverendo Pierre Ritier e Guillaume Chartier, tá? Então, essa igreja que veio, pioneira, se ela tivesse vitalidade, fosse uma igreja realmente vitalícia e funcionando, hoje estaria aí com 468 anos, aproximadamente. O Evangelho tem 2000 anos no mundo, e você não vê uma igreja de 2000 anos aberta. Você não vê uma igreja de 1000 anos aberta, funcionando com vitalidade. Quando está aberta, é o que você viu. É museu, é um lugar histórico de especulação cristã. Quanto tempo vai durar a nossa aberta? Mês de aniversário, 52 anos, das primeiras igrejas evangélicas da cidade, que tem 60. Nascemos junto com a nossa cidade. É uma igreja histórica na cidade, mas cabe um alerta. Até quando vai ficar aberta? E por que fecha? O que acontece para uma igreja quebrar? Falta sonho? Visão? Rola uma estagnação? Conforto? Ou dizer, já está bom? Quem determina tudo isso? A gente pode pensar que a grande ameaça contra a igreja vem do inferno, né? Mas Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer. Então a grande ameaça contra a igreja não vem do inferno. A gente fala, é o pecado. Mas não tem nenhum pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Então a grande ameaça da igreja vem dos demônios. Mas Jesus ensina a falar, arreda Satanás e ele sai. Então talvez a grande ameaça da igreja vem do mundo, da política, das filosofias do mundo,
Talvez a grande ameaça contra a igreja venha do comunismo. Mas Jesus falou, vá em frente, eu venci o mundo. Então é fato. Abra a tua Bíblia lá, Apocalipse 2, e você vai ver de onde que vem a maior ameaça contra a igreja. E é estranho dizer, mas vem de Deus mesmo. A maior ameaça da igreja vem do próprio Deus. É Ele que tem autoridade para ameaçar e para falar assim, olha, tu anda do meu jeito, senão tu vai apanhar. Ele é pai, não é? Como é que pai faz? Pai tem ou não tem autoridade? Pai tem ou não tem autoridade para disciplinar? Quem faz ameaça fala assim, ó, cuidado, senão eu vou te pôr de castigo. Cuidado, porque senão eu vou tirar o teu brinquedo, vou tirar a brincadeira, vou tirar o videogame, vou tirar o celular. Quem tem autoridade para ameaçar? Para dizer até assim, vou lhe dar uma varada. Que na minha época existia, viu gente? Essa geração de hoje não sabe o que é cascudo, puxão de orelha. A geração não sabe, na minha época tinha. Falei assim, cascudo tio, o que é isso? Puxão de orelha, né? Disciplina de pai. Olha só, quero ver com vocês então algumas ameaças que Deus faz para a sua igreja. E é claro, né, amados, que isso sirva de alerta para nós, apenas para despertar a nossa consciência de que a gente não pode parar. Aliás, eu tenho aí para mostrar, Ronaldo, aquele site de venda de igrejas. Tem um site nos Estados Unidos especializado com venda de igrejas que estão fechando. Eu acho que eu consegui as fotos, o Ronaldo vai colocar para a gente. Está aí, ó. Propriedades à venda, tá? Fellowship, Keyword, Rei, tudo igreja fechando, tá? Ó, pode passar o próximo. Aí, essas são as que foram vendidas. Então, eles colocam até uma piadinha lá. Ainda tem 3, tá? Tem 3. 90 já foram vendidas, ainda tem 3. Corra, não perca uma santa oportunidade. Sabe essas piadinhas? Não perca esta santa oportunidade. Tem mais? Aí, ó, tá? São igrejas à venda. Este site. Olha só, então, entrando no texto, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? É uma versão que a gente está adotando, vale a pena você ter, ela é tanto fiel à nossa gramática portuguesa atualizada, quanto nos 3 idiomas originais, tá bom? Grego, hebraico e aramaico. É o equivalente da nossa ARA, tá bom? E inclusive adotada pela nossa denominação em nível nacional, tá? É oficial. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra você... Olha quem diz que tem contra, é Deus, tá? Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Agora vem a ameaça, que eu estou dizendo que a grande ameaça contra as igrejas não vem do inferno, nem do capeta, nem do mundo, nem da filosofia, nem do governo. Olha só, Deus dizendo, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. É a lâmpada, é a lamparina. Eu vou tirar a luz da igreja. Deus, então, ele chega a dizer aqui, ó, se você não se arrepender, eu vou tirar a luz de você. Não dá tempo de ler, mas 2 versículos antes, essa é uma igreja muito elogiada, inclusive elogiada pela doutrina, elogiada pela perseverança. A igreja de Éfeso tinha título de ser uma igreja perseverante, ela recebe elogio, 1 versículo antes ela está sendo elogiada. Mas logo na sequência, depois desse elogio, vem a ameaça, dizendo, você perdeu o seu primeiro amor. Era uma igreja firme na doutrina, na palavra, sabe aquele negócio que eu falo, igreja da palavra? Mas sem amor nenhum. Catedráticos, doutores da palavra, sem amor por vida, sem amor por pessoas. Catedráticos, mestres da teologia, doutores da interpretação do significado, mas sem entender realmente o significado do para que a igreja existe, que é para ser mais do que uma escola de letras evangélicas. É realmente ter o primeiro amor.
É possível ser, então, uma igreja que ficou tão fiel na sua doutrina que se tornou fria no amor. Aprendeu a amar mais o seu trabalho que fazia para Deus do que o próprio Deus para quem estava trabalhando. Esqueceu do porquê. Tem fotos, acho que coloquei também, uma delas é do templo de Spurgeon, de 159 anos. Está aí? Esse daí é o Tabernáculo Metropolitano de Londres, da Igreja Batista de Charles Spurgeon. Hoje, 164 anos. Você vai nessas igrejas históricas tradicionais e elas se prestam muito mais a ser um monumento ao fundador. Um monumento ao fundador. Aquela propagação. Você vai, por exemplo, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde Martinho Lutero fixou as 95 teses. Na porta, trazendo para nós a grande reforma protestante que deu luz para entender o que é católico e o que é evangélico. E nós damos graças a Deus pela vida desse homem, por esse monge agostiniano que trouxe a reforma para a gente. Mas e daí? Você vai lá na igreja hoje, virou museu de monumento ao fundador da reforma protestante. É mais lugar da história da igreja do que uma igreja que faz história. Parou de fazer história, está lá o prédio. Está lá o prédio. Quando a igreja começa a prestigiar mais a sua história de uma igreja de Deus, do que o Deus para o qual ela vai seguir a vida inteira fazendo história, ela vira um museu de história. É para passar lá e lembrar, olha, ali nasceu a igreja em Praia Grande. A primeira igreja evangélica da Praia Grande foi naquele prédio. Misericórdia, irmão. Tem até que mudar de lugar. Mas não mudar o curso da história, a rota, que é Jesus Cristo sendo proclamado. Eu não falei de a gente comprar um lugar para 10 mil, vamos embora. Vamos embora, porque também tem essa, né? A idolatria das paredes, né? Não, mas eu nasci aqui, eu me batizei naquele batistério, eu casei aqui, meu filho consagrou aqui. O Espírito Santo habita nesta quadra. Idolatrias evangélicas. De igreja onde é mais fácil você mudar a Bíblia, é mais fácil conseguir uma assembleia para tirar um texto da Bíblia do que uma assembleia para tirar um piano de 100 anos da igreja. Você consegue facinho mobilizar uma igreja inteirinha para fazer uma assembleia, porque eles querem tirar uma parte da Bíblia que eles não concordam. Isso eles mudam, mas não muda o piano de lugar, porque tem 120 anos aquele piano. Vai morrer. Vai morrer. Parabéns por ser centenária. É só isso? Você vai morrer. Deus não é centenário. Deus é eterno. É para a igreja dele estar com a porta aberta até o dia dele voltar. Amém? Então, quem está fazendo a ameaça? Eu vou tirar o candelabro. Deus está falando, eu vou tirar a luz de você. E, gente, quem é a luz do mundo? Ele vai tirar as próprias pessoas. Porque nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Sem contar que o próprio Jesus é a luz. E se tirarmos a luz, estamos tirando Jesus. Apocalipse, também no capítulo 2, um pouquinho mais abaixo, uma outra igreja. A igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz. Não tenha medo das coisas... Apocalipse 2:10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Parece até aí, né, que a opressão é toda do diabo, né? Olha, não tenha medo das coisas que há de sofrer. O diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. O diabo lançar algum na prisão não é a perseguição. A perseguição é não suportar a aprovação e perder a bênção de Deus. E o finalzinho do versículo revela: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem dá ou tira a coroa da vida? O diabo
por causa da sua opressão? Não. É Deus orquestrando todo o trabalho da igreja, inclusive a permissão da opressão do diabo. É Deus soberanamente controlando tudo, inclusive as rosnadas do cão diabólico rosnando contra a igreja. Ele fala, vai passar mesmo. E nesse caso aqui, quando a gente lê, parece que inclusive era um propósito de um mistério soberano que não dá para entender, mas está dentro da soberania de Deus. Ele vai permitir passar. Ele fala, o diabo está para colocar um de vocês até na prisão, mas seja fiel até a morte, porque eu vou dar para vocês a coroa da vida. Quem é o diabo nesse cenário todo? Apenas mais uma criatura. Não é ele que opera. Ele não tem poder. Não é o soberano da igreja. E mesmo quando está num texto como esse, a gente entende, plenamente em paz, debaixo da soberania de Deus. Essa igreja de Esmirna foi condecorada por Deus com o privilégio de sofrer o martírio, de serem mártires. Era uma igreja que iria passar por provação. Ponto e acabou. Agora, o troféu, a coroa da vida, isso não está debaixo da soberania do diabo. Está debaixo da soberania de Deus, que dá ou tira a coroa da vida para quem Ele quiser. E uma pergunta a gente tem que fazer então, pensando para nós lá nesse texto de Esmirna. Ela era uma igreja atribulada, pobre. Nós vimos que foi uma que abandonou o primeiro amor, né? Então, se abandonar o primeiro amor, vai perder o candelabro, vai perder a luz. E essa daqui, se não resistir às provações, vai perder a coroa. Mas seja para perder a luz ou para perder a coroa, a ameaça não vem de homens, nem de governo, nem de ninguém. Vem de Deus. Quem é o grande perigo para a nossa igreja de não agradarmos e ele fechar? Quem realmente é a grande ameaça e o grande perigo para nós de que se eu não agradar, ele vai fechar essas portas? Quem é? O líder da música? O presidente da igreja? O tesoureiro? Coitado. Não ri do Léo, hein? Eu falei o tesoureiro, coitado, eu vi assim, não pode. Tá aí o Léo? Não, né? Mas não é a ameaça da igreja, não é tesoureiro, nem diácono, presbítero e nem pastor. A grande ameaça do fechamento das portas de uma igreja vem do dono dela quando a gente não o agrada. Talvez eu não vou agradar as pessoas, talvez eu não vou agradar meu tesoureiro, meu diácono, meu presbítero, meu administrador. Você sabe qual é a grande preocupação que eu tenho? A agradar o dono da igreja. E a mensagem no aniversário? Poxa, é festa, será que vai agradar? Não sei, irmão. Você sabe qual é a minha grande preocupação? Agradar o dono. Porque se eu agrado a Deus, não importa quem eu desagrado. Mas se eu desagrado a Deus, não importa a multidão que eu estou agradando. Porque ele vai vir e vai fechar se eu desagradá-lo. E ele fecha mesmo, porque ele fala no capítulo 3, 7 e 8. Eu abro a porta e ninguém fecha. Mas também quando eu fecho, ninguém abre. Você está vendo? Ruínas, pode colocar a foto para a gente dessa Esmirna aí? Templo de Salomão, que não é, porque aquela mesquita de ouro não é o templo de Salomão, tá? Aquela cúpula de ouro não é o templo, é uma mesquita islâmica, de Omar. O templo de Salomão é só esse muro onde o povo está chorando aqui embaixo, que chama Muro das Lamentações. Por quê? Isso não vem para a igreja, isso já vem desde o primeiro lugar que Deus chamou de morada sua na terra. Se não glorifica, vira museu. Ele fecha. Aí sim, a primeira que a gente falou, a igreja de Éfeso abandonou o seu primeiro amor e Deus ameaçou retirar a luz. Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande, 52 anos. O que fazer para durar mais que Éfeso? Como será que a gente pode durar mais do que essa igreja? Como que a gente pode fazer para que a nossa também não vire escombro, ruína? A igreja de Esmirna, pode colocar, essa de Esmirna não existe nem ruína, é a cidade hoje no lugar. Algumas igrejas você ainda encontra os escombros, a de Esmirna, nem o escombro você
encontra. Não existe mais ruínas da igreja, Izmir, antiga Esmirna. O que fazer para a nossa igreja durar mais do que Esmirna? As dicas estão aqui. E de onde vem o perigo também está aqui. Vamos à terceira? Olha só. Pérgamo, capítulo 2, versículo 14. Pérgamo. Qual era a contaminação dessa daqui? Não era a falta do primeiro amor e não era fraqueza de suportar a ameaça do diabo, não. A fraqueza dessa estava no púlpito mesmo, era a doutrina ruim. Não tinha Bíblia nessa igreja, não tinha fidelidade escriturística, não tinha fidelidade na palavra. Olha só, 2, 14 a 16. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Falso profeta, dissimulado, infiel com a palavra, sustenta a doutrina infiel, se vendendo, para outros povos. A gente conheceu ali Balaão. Balaão é aquele homem que foi tão rebelde contra Deus, esse profeta, que Deus fez a jumenta dele evangelizá-lo, pregar para ele. Falar, o jumento vai ter que pregar para você. Aquela piadinha da jumenta que fala é com esse homem aqui, com Balaão. Sustentam as doutrinas de Balaão. Vocês são falsos como Balaão. O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, olha o senão, a ameaça vem de quem? De Deus. A grande ameaça contra as igrejas vem do próprio Deus. Anda na doutrina, porque senão... Vou arrancar a tua orelha fora, moleque. Vou dar um cascudo. Peteleco, varada, cipó, galho de goiabeira, havaiana de pau. Ô, geraçãozinha, sabe nada disso. É luva de pelica hoje, É com bichinho de pelúcia. Pega o coelhinho de pelúcia e bate no bumbum assim. Menino, para com isso. Senão, irei aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Não era com a havaiana não, irmão. Era com a espada da própria boca de Deus. Deus iria usar a palavra dele contra a igreja que deveria pregar a sua palavra. Tem cabimento um negócio desse? Deus usando a palavra dele contra uma igreja que deveria pregar a palavra dele? O que podemos fazer para ser diferente, então, dessa igreja de Pérgamo? A doutrina dos nicolaítas. Nico é um termo grego que significa conquistar, que é de onde vem vitória, que é Nike. Sabia que o tênisinho Nike, vitória, é grego isso daí? E laíta é de Laós, povo. Então, nicolaíta seria conquistar o povo. A doutrina dos nicolaítas era dominar e ter vitória sobre o povo. Qual era então a filosofia dos nicolaítas? Era ser uma igreja opressora que deixasse o povo mais ignorante possível, para que os seus líderes conseguissem ter vitória sobre o povo e dominar o povo. Nada diferente do que se vê hoje, Igrejas que preferem realmente que o povo não conheça a verdade, porque é bem mais fácil enganar. Doutrina dos nicolaítas. O que fazer para que a nossa igreja seja diferente da igreja de Pérgamo? Capítulo 2, vamos para a igreja de Tiatira. Versículo 20. Versículo 20. O problema dessa não era só doutrinário, era problema de moralidade, conduta moral dentro da igreja. Olha só o que Deus fala para a igreja de Tiatira. Nessa ele quase atira pedra, porque é Tiatira mesmo, Deus ameaça enviar doença e tribulação naquela igreja. Deus ameaça enviar doença e tribulação na igreja de Tiatira. Olha lá, capítulo 2, versículo 20, já está aí, Olha só.
Tenho, porém, contra você o fato de que você tolera que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, ou seja, gente que se declara profeta, Deus abomina na igreja essa autodeclaração de profeta, é aquela pessoa que não tem argumento lógico para conversar com a sua igreja sem espiritualizar as suas próprias vontades a fim de conquistar a multidão. Não tem coragem de dizer assim, irmãos, vamos crescer, quebrar aquela parede e abrir porque não está cabendo. Ele fala, senti de Deus esta noite, igreja. O Senhor me mostrava uma parede andando. E eu não entendia e pedia para o Pai, Senhor, mostra. E eu via que a igreja estava cheia. E a mão de um anjo apontava assim naquela parede. Olha, irmãos, chega a me arrepia, glória a Deus. Oh, glória. Vaso, manto, atalaia, receba. Se põe na brecha, igreja, porque a gente precisa levar essa parede para lá, porque Deus me mostrou numa visão. Para de espiritualizar a realidade, irmão. Para de se dizer profeta, porque isso não é profecia, isso é profetada. E tinha isso naquela igreja. A Jezabel, ardilosa, se dizia profetiza, mas era para trazer imoralidade dentro da igreja. Ela se declara profetiza e não somente ensine, ela ensinava na igreja, tá? É esse espírito desse tipo de ensino na igreja, coisa ensinada. E ainda seduza os meus servos a praticar prostituição, comer coisas sacrificadas a ídolos. Olha o 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele não é assim, avisou, não fez, cortou o pescoço. Alertou, não fez, pá, vaiana de pau. Não, não é assim. Ele deu tempo para que houvesse arrependimento. O problema é que às vezes se passam décadas, irmão. Século. E nós já estamos ali passando do meio século, porque é 52. Há quanto tempo talvez Deus esteja falando com você a respeito da sua conduta dentro da igreja? Eu não conheço ninguém aqui, eu não vou dar profetada dizendo, o Senhor me mostrou que tem alguém aqui que está em adultério. Aí o cara já começa a se tremer na cadeira, porque ele sabe que é ele. E é fácil, né? Mas olha, irmão, Deus está me dizendo, se você não vier hoje buscar, um carro vai te cruzar ali, vai capotar no teu cruzamento, e é hoje o último dia. Aí a pessoa vem chorando, ai meu Deus, tá bom. Para, irmão. Deus está falando é com você mesmo. Tem prostituição? Se arrepende. Por que não dar esse presente de aniversário para você mesmo? Tem adultério? Por que não se liberta hoje? Por que não dá para você mesmo esse presente de aniversário da sua igreja? Já pensou? Que bênção? Está viciado em imoralidade, pornografia? Por que não dar esse presente para você mesmo e de quebra dar um presente para a tua igreja? Porque nós somos o corpo e a contaminação de um passa para o outro, porque o pecado é igual doença. Ele é contagioso. Saúde não se pega, irmão, infelizmente. Infelizmente, saúde não se pega, doença é que se pega. Não tem como, não, mas a santidade do irmão vai purificar a minha sacanagem. Não, não vai, irmão. É a tua que vai contaminar a santidade dele. Porque pecado é igual doença. Pecado é igual doença. Por que não saímos todos daqui, então, hoje, quebrantados, limpos, e falar do Senhor, realmente, já faz muito tempo, e a tua palavra está dizendo, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer arrepender-se da sua imoralidade. Aí sim, depois do 21, quando falou que deu bastante tempo, entra o 22 com a ameaça. Aí vem, eis que farei com que fique acamada. Deus vai adoecer. Irmãos, olha, sabe o que é ficar acamada? É ficar de cama. Deus pode fazer a igreja ficar de cama. Misericórdia, amém, igreja? Mas Ele pode, se quiser, Ele pode adoecer a igreja, Ele pode. Mas o Senhor não é benigno, compassivo, misericordioso, complacente, gracioso, excelso, supremo e abençoador? Mas Ele também é adoecedor quando Ele quer. Porque Ele está falando que pode fazer ficar prostrado de cama, se Ele quiser. Ficarei que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. É grave, né, irmão? Misericórdia, é grave, né? Por que igrejas fecham?
Eu creio em nome de Jesus, a gente vai durar mais que Pérgamo, Esmirna, Tiatira, né? Amém? Em nome de Jesus? Mas precisa passar por isso daí, tá bom? Vamos começar a fazer o concerto, mês de cura, mês de dar presente para a igreja, presente de santidade. E nesse caso o dízimo não paga. Porque aí você fala assim, rapaz, o negócio está feio mesmo, hoje foi comigo. Semana que vem eu vou trazer R$1.000. Não adianta nada. Nem é isso o primordial. Deixa no altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com Deus, com seus irmãos, aí depois você volta e faz a sua oferta. Dinheiro não paga pureza. Dinheiro não paga purificação. Porque Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, mas no dia da redenção Ele não mandou moeda. Ele mandou o Filho. Ele mandou sangue. Não é? Se riqueza comprasse santidade, Deus derramava ouro do céu, ao invés de sangue na cruz. Sacrifício, irmão. Sacrifício. Poxa, ele fala porque é o ungidão da paróquia. Não, meu irmão, estou na luta. Estou na luta. Firme. Firme. Pecado é escolha, não é? Pecado é escolha, não é? Escolha. É opção. Deus não permite que ninguém seja tentado. Lembra desse versículo? Não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos mandará o livramento. De forma que possais suportar. É sempre uma escolha nossa. Sempre uma escolha nossa. Eu nunca caí porque disse assim, Deus não cuidou direito de mim. Nunca caí para dizer assim, Deus não me segurou. Deus não andou perto. Se eu cair, eu me afastei. Sou eu. Minha a culpa. Minha. Não de Deus. Capítulo 3, a igreja de Sardes. Capítulo 3, a igreja de Sardes, versículos do 1 ao 3. Vamos ver se dá para ver as 7 igrejas. Igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1 a 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo. Olha isso, irmão. Fama. Outra coisa perigosa para a igreja é a fama. Fama de estar vivo. Outra coisa que não segura a igreja em pé é a fama. Ah, mas somos a igreja mais conhecida da cidade. E daí? E daí se ali dentro não houver santidade? Porque tanto pode ser a mais conhecida da cidade, quanto a mais conhecida em gerar escândalo. A que mais falam mal de pessoas dissimuladas, que não são verdadeiras. Que são atores espirituais de um episódio de domingo, que chamam de culto. Porque ao invés de sermos ovelhas, somos espectadores de um auditório. Acha que isso não pode acontecer? Está aqui. Tinha fama de estar viva, mas fala o quê? Estava morta. Fama de estar vivo, mas está morto. Versículo 2. Fique vigiando. Aí, ó, vigia, varão. É isso mesmo. Está alerta aí ou já tem gente dormindo? Sacode, irmão, aí. Fala, irmão, justo na parte que é para tu, acorda aí. Não é dica não, tá? É porque eu vi um pescoço assim. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Outra coisa aqui, olha, verifiquei que as obras que realiza, toda obra que a gente realiza passa por uma verificação. Verifiquei que porque uma coisa é fazer obra, né, irmão? De repente de obra nós até estamos bem. Mas verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. O que faz não ser íntegro? Às vezes é o interesse pela qual eu faço.
O que faz uma obra não ser íntegra diante de Deus? Talvez é a vaidade com a qual eu faço, a fonte do recurso com a qual eu faço, o maneirismo com a qual eu faço. Tem várias coisas que podem desaprovar obras que aparentemente fossem boas e passaram a ser más de acordo com a nossa postura por trás disso, ou os nossos interesses escusos atrás disso. Verso 3, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, aí vem a ameaça, que não é do inferno, nem do mundo, nem da política, nem do governo, vem de Deus. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Lê direito no finalzinho, contra você. Tem cabimento Deus contra a igreja? Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Ele fala que mesmo sendo Deus, Ele mesmo pode vir contra a igreja. Misericórdia, irmão. Misericórdia em nome de Jesus. Quanto tempo mais a nossa história vai avançar? Quanto tempo mais essa igreja irá continuar? Aonde mais ela conseguirá chegar? Depende de todas essas coisas. Porque igrejas morrem. Quando o próprio Deus se levanta contra a espada e enfia no peito dela. Só tem um que é problema de ameaça e grande risco para nós. Não é falta de dinheiro. O grande risco, pastor, de uma igreja é falta de recurso. Não é não, irmão. O grande risco é não andar na vontade de Deus. Esse é o grande risco da igreja, porque é Ele que abre, Ele que fecha. Ele é o grande risco. Mas você descobriu que a prefeitura está contra a igreja cristã evangélica? Estou nem aí para a prefeitura. Não é ela o meu risco. Não é ela o meu perigo. O meu risco está em desagradar o dono. Ele pode ir com a espada contra a própria igreja, ele é o grande perigo. Anda na presença de Deus e ser perfeito. Retidão. Capítulo 3, a sexta igreja, é a igreja de Filadélfia. Essa igreja aí só existe um murinho que ficou também quase que um patrimônio tombado dentro de uma propriedade particular que uma família cuida até hoje. E é a igreja de Filadélfia. Essa é a igreja mais light que tem, porque ela não recebe nenhuma ameaça direta, ela não recebe nenhuma crítica. De todas as igrejas, ela é a mais elogiada, mas ainda assim ela não está imune do perigo. Olha só, 3:11. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Mesmo sendo uma igreja elogiada, ainda pode perder a coroa, viu? Porque na verdade é aquela questão daquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque Filadélfia é a igreja mais babada, né? Tem até nome de igreja, a gente pegou. São 7 que levam espadada aqui, né? Filadélfia está entre elas. Você nunca viu, por exemplo, Igreja Cristã Evangélica Laodiceia, você já ouviu? Mas Igreja Cristã Evangélica Filadélfia existe. Igreja Batista Tiatira, você já viu? Mas Batista Filadélfia existe. Presbiteriana Sardes, tu já viu? Presbiteriana Pérgamo, nunca viu, né? Mas Presbiteriana Filadélfia existe. Essa a gente pega o nome. Ela é elogiada na Bíblia, mas mesmo sendo elogiada, vigia, porque tem risco de perder a coroa. E o perigo vem da mesma fonte, é Deus falando, abre o olho, porque aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E a gente termina com Laodiceia, a mais famosa das problemáticas, porque é aquela igreja morna, rica, abastada, vaidosa e orgulhosa, que dizia que não precisava de nada, e Deus fala, você está morno, que está me dando nojo, e eu estou quase vomitando você da minha boca. É isso que fala em Laodiceia, e aí
Essa é a ameaça. Olha só, capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus tinha nojo da igreja de Laodiceia. Por isso que você nunca vê nome de igreja batista Laodiceia, cristã evangélica Laodiceia, presbiteriana Laodiceia, metodista Laodiceia, você não vê. A igreja que a ameaça era Deus vomitar. Falar, olha, você não serve. Obrigado, você tentou ser igreja, mas você está fora do meu cartaz. Vou vomitar você para fora. Porque era morno. Meio lá, meio cá. Meio lá, meio cá. O crente que não decide, que não marca firmeza. Ele é catogélico, ele é espiritogélico. Umbandistogélico. Espiritogélico. Ele não é evangélico, ele está ainda meio morno, porque não é quente nem frio, e Deus fala, se não dá, se decide. Se decide. Ou aquele crente que é mundogélico, porque durante a semana é mundão, mas final de semana ele é cristão. Mundogélico. Não é evangélico. Há um grande perigo. Existe uma ameaça gigantesca que pode fazer a gente parar. 52 anos. Como você acha que a gente vai conseguir passar de Laodiceia e durar pelos séculos dos séculos até a volta de Jesus? Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, nós já tivermos ido, será que os nossos filhos, parentes, queridos, netos, sucessores, ainda estarão na Igreja Cristã Evangélica em Praia Grande? Ou ela já terá fechado porque fez 152? Que é a média, gente. Você pode pesquisar na história, não passa disso. A igreja mais antiga de São Paulo. São Paulo tem 469 anos. Mais antiga é uma presbiteriana, que se eu não me engano é 164. Não passa. O que acontece? Deus é o grande perigo para a própria igreja. Mas eu creio. Deus está me mostrando que vocês são santos e nós vamos muito longe. Eis que eu vejo um monte de auréolazinha de anjo na cabeça. Tem de todas as cores, está bem legal. Olha, é incrível, nunca vi isso. E eu creio que a gente vai pelos séculos dos séculos, porque essa porta não vai fechar em nome de Jesus. E mesmo as auréolazinhas que estão piscando, hoje Deus está falando, poxa vida, vamos trocar bateria, né, gente? Vamos se consertar em nome de Jesus, amém? Deus espera isso de você, Deus espera isso de mim, eu estou aqui para isso, para dizer, Senhor, eis-me aqui, lava-me, limpa-me também. E faz de nós uma igreja viva. Viva. Amém, igreja? Amém. Gente, igreja viva, amém, igreja? Amém. Aí sim. Igreja viva, amém. Igreja viva, amém? Vamos cantar esse canto, queria chamar aqui o Ministério de Música, nós vamos encerrar cantando Igreja Viva. Fica de pé e se consagra, se você realmente deseja isso. Quero dar uma oportunidade prática para você, fala, Senhor, eu preciso ser lavado. Olha, gente, não sou eu que vai lavar, não é a aguinha ungida do pastor, sabe? Não tem nada disso. É o sangue do Cordeiro Jesus Cristo que vai te lavar agora, se você quiser. Se você quiser. Você que está em pecado, não precisa rasgar a camisa agora, chorar e gritar, sou eu sou o Jonas desse barco, pode me jogar para fora. Não. Você e Deus aí no teu canto, peça o sangue do Cordeiro sobre a tua vida aí agora onde você está. Feche os teus olhos. Faz, Senhor, quero ser igreja viva. Pai, em nome de Jesus, quero ser igreja viva. Para o Senhor receber o meu louvor, para que eu seja igreja viva, me perdoa, Pai. Me perdoa, não por não ter força, mas por não usar a força que o Senhor deu. Renova
o Espírito Santo dentro de mim. Senhor, eu quero uma semana nova, um mês novo, um ano novo, eu quero uma vida nova. Se você deseja isso, fala com Deus agora, igreja. E se Deus tem te dado força para você perseverar na tua santidade, fala com Ele agora. Senhor, mantenha em nome de Jesus, me segura, me livra, repreende, Senhor Deus, repreende, ó Deus, a tentação do inimigo, repreende, Senhor Deus, as ciladas de Satanás, repreende em nome de Jesus. Ora, igreja, em nome de Jesus, pede isso. Senhor, escuta, teu filho está orando, tua filha está orando, escuta, Senhor Deus, o clamor da tua igreja. Pai, nós queremos continuar pelos séculos dos séculos, nesta terra como igreja, até o Senhor voltar. Opera, continua, Senhor Deus, fazendo a tua obra nesta igreja, para que ela seja igreja viva, em nome de Jesus. Amém.